O que é grandeza? É normal que os homens a anseiem. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus disputavam entre si para saber quem entre eles era o maior. Jesus os corrige não apenas pelo espírito de competição, mas também pela definição de grandeza. E ele mostra quem é o grande no reino de Deus. Basicamente, o que nosso Senhor nos ensina, que o problema não está na grandeza, mas na nossa definição dela. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Nos próximos minutos, nós queremos conversar a respeito disso. Fique comigo. Estou hoje na Califórnia e aqui ao fundo temos a cidade de Sausalito. Estou passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Mateus, no capítulo 20, dos versos 20 a 23, nós vemos que Tiago e João, dois dos 12 discípulos de Jesus, acompanhados pela mãe, vêm fazer um pedido inusitado. Eles queriam sentar-se um à direita, outro à esquerda do Senhor Jesus. Ou seja, queriam que ele era o Messias, esperavam que ele se sentaria num trono para reinar e basicamente eles estavam querendo as duas melhores posições de honra. Eu costumo brincar que estavam almejando um ser ministro da Fazenda, o outro do planejamento. A Bíblia diz no verso 24 que quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Por que é que eles ficaram indignados? Porque a verdade é que cada um deles também almejava um lugar de honra, estava ambicionando e disputando aquilo. Esse é o momento onde, a partir do verso 25, Jesus vai ensiná-los. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço de outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor Jesus não condena o anseio pela grandeza, mas ele mostra que há uma percepção de grandeza equivocada que nos leva numa linha de cobiça igualmente errada. E ao corrigir os seus discípulos, Jesus estava, na verdade, oferecendo instrução e correção a cada um de nós. Porque a verdade é que partilhamos de uma mesma natureza, de inclinações muito próximas e similares, e é muito importante que a gente compreenda o ensino do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu e você podemos reconhecer aqui é que Jesus começa falando da mentalidade do mundo. Ele fala dos reis, dos governantes, daquilo que as pessoas anseiam, e ele está falando como o mundo sem Deus pensa e processa. As pessoas querem sentir-se superiores às outras. Em Mateus 20, 25, a frase de Jesus foi: os governadores dos povos os dominam, exercem controle, os maiorais exercem autoridade sobre eles. E costumo dizer que todos, em níveis diferentes, de alguma forma, anseiam esse lugar de grandeza, de reconhecimento, de projeção em relação às pessoas. É por isso que Filipenses 2, 21 nos mostra, quando Paulo está elogiando um dos seus discípulos, o compara com o comportamento da maioria, diz: todos os outros buscam os seus próprios interesses. Então, a menos que alguém se deixe ser mudado por Deus, a inclinação é que ele haja simplesmente como a maioria das pessoas agem. Em Lucas 22, 27, Jesus questiona: pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Isso é a mentalidade mundana. Jesus depois vai explicar: eu vou ensinar vocês a grandeza do serviço. Mas há uma forma de pensar no mundo, o anseio pela grandeza, e qual é a definição. Agora, embora o ser humano seja essas pessoas 2000 anos atrás, comparados com o nosso comportamento hoje, carreguem algo semelhante, nós podemos dizer que a tendência é que as coisas apenas piorem. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, a Bíblia diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, e a Bíblia fala de como seria o comportamento dos homens. Eles seriam egoístas, sem afeição natural, inimigos do bem, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Bom, nós podemos e devemos mudar a mentalidade mundana quando nos convertemos. Aliás, isso é requerido de nós. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, a Bíblia diz: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a mentalidade precisa mudar.
Nós precisamos deixar a mentalidade do mundo e absorver os valores do reino, uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. Quando Jesus diz em Mateus 20, verso 26, entre vós não será assim, o que Jesus está dizendo, a forma que rege a maneira de pensar do mundo não será a de vocês. Por quê? Porque somos regidos por outros princípios, por outros valores. E Nosso Senhor enfatiza que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Em Mateus 20, nos versos 26 e 27, diz, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Como eu e você devemos olhar para a orientação do Senhor Jesus, né? Como devemos interagir com as pessoas, buscando apenas uma forma de ser servido, de nos projetar em relação a elas, né? De atribuir e agregar a nós um valor maior enquanto diminuímos outros, não. Nós olhamos para a Escritura em Filipenses 2, 3 e 4, diz, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. A Bíblia não manda você se considerar inferior, mas manda você promover e valorizar os outros, considerando-os superiores. Em 1 Coríntios 10, 24, a Escritura nos pontua, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Então, o Senhor Jesus não apenas aponta que a grandeza está no serviço, mas qual a maneira como nós devemos interagir com as pessoas, vendo nelas pessoas que estão numa posição distinta, de honra, de superioridade e a quem devemos servir. Mas quando falamos de serviço, qual é necessariamente a essência, a natureza do serviço? A Bíblia faz distinção entre aquilo que é espiritual. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11, diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aqui o servir uns aos outros é, em essência, baseado no dom que cada um recebeu, da manifestação da graça de Deus. Então, há um aspecto espiritual. Quando usamos nossos dons, né, para abençoar, para edificar, para promover o crescimento pessoal das pessoas, para que Deus seja glorificado. Mas nós vemos na Bíblia um serviço que também é natural. Desde Atos, capítulo 6, quando vemos os apóstolos preocupados em que as viúvas não deixassem de ser servidas na distribuição do alimento, como também quando Paulo, em Romanos 15, versos 25 e 26, diz, agora estou partida para Jerusalém a serviço dos santos. Qual era a natureza do serviço? E diz, porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Aqui era uma mobilização de recursos financeiros, algo que nós poderíamos classificar como um serviço natural, que não dependia necessariamente de uma inspiração sobrenatural, como os dons do Espírito Santo. Mas não importa o nível de serviço, a Bíblia mostra são aspectos, facetas de uma mesma coisa que promove aquilo que no reino de Deus é chamado de grandeza, a grandeza do serviço. Bom, nós também precisamos entender que na igreja havia um esforço para coordenar os distintos aspectos, às vezes por meio de equipes diferentes. Então, tanto você tem um Paulo, ora se dedicando ao que é natural, ora se dedicando ao que é espiritual, como você tem em Atos 6, os apóstolos dizendo, olha, nós vamos nos dedicar à palavra e oração, ao serviço espiritual, enquanto outros servem às mesas, mas a visão era completa, as duas áreas precisam ser atendidas, e ou a mesma pessoa se intercala nessas duas áreas, ou nós mobilizamos grupos e equipes. Mas, em terceiro e último lugar, eu quero destacar o que talvez a gente possa chamar de principal na visão da grandeza do serviço, que é o exemplo de Cristo. O Senhor Jesus diz, entre vocês não será assim, a mentalidade do mundo, os maiorais exercem autoridade. Ele diz, pelo contrário, quem quiser ser grande entre vocês, se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês. Aí ele diz, tal como filho do homem. Ou seja, Jesus está dizendo, o padrão está refletido no meu comportamento, tal como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Cristo se posiciona como modelo de serviço. No Evangelho de João, no capítulo 13, nós vemos que na última ceia, Jesus pratica o ato do lava-pés.
que era algo que o escravo, e normalmente o menor escravo na casa, é quem fazia. Tanto que quando Jesus decide lavar os pés dos discípulos, o apóstolo Pedro diz, não, 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 Senhor, comigo não. E Jesus disse, se eu não fizer isso, né, você não tem parte comigo. Então Jesus no final, em João 13,15, diz, eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Ou seja, ele está dizendo, eu não apenas me esvaziei, deixando, né, a posição de Deus, assumindo a forma humana, vindo para me sacrificar, fazendo tudo por vocês, mas agora, enquanto homem também, eu desço ao nível do servo mais baixo da casa, mostrando para vocês como devemos agir e como devemos nos comportar. E eu e você devemos nos espelhar em Cristo. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 ao 11, diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja, reproduzir a mentalidade, os valores, o comportamento. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Ele continua mantendo o mesmo coração, o mesmo espírito de servo, a despeito de toda a sua grandeza como Deus. E ele nos ensina assim a grandeza do serviço. Que eu e você possamos viver não para nós mesmos, não como sendo o centro, esperando que tudo gire em torno de nós e que as pessoas façam por nós, mas que nós possamos assumir a mentalidade e o exemplo de Cristo. Servir as pessoas no natural e no espiritual, para a glória de Deus.